Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para falar de um tema sobre uma frase muito célebre dita por René Descartes e que ela tem uma interpretação muito legal e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Penso, logo existo. Mas não é bem assim, segundo o Jorge me falou nos bastidores, né? E aí, Jorge, como é que você está? Ultra. Já é uma nova graduação não, hoje é aqui, né? Super, né? Super estava ontem, né? Hoje tem que estar ultra, né? Porque a gente tem que melhorar cada dia, né? É. Depois do ultra tem que vir o hiper, sei lá. É mesmo. Não, isso é bom. Isso é importante. Não, tá tudo 100%. Isso que tudo ótimo. Tá bom, o importante é estar bem. Jorge, Descartes falou essa frase aí, penso, logo existo. Se eu estou pensando, ele chegou a essa conclusão, né? Porque ele era um buscador da verdade, né? E ele chegou a não sei se ele disse assim mesmo, como ele é contemporâneo, né? Então é muito mais provável que ele tenha realmente dito isso, né? Porque as palavras ao longo do tempo são distorcidas de acordo com a conveniência, uma série de coisas. Mas Descartes já é um contemporâneo, então provavelmente está ipsis literis o que ele disse, né? Tem até o termo em latim que é conhecido, né? Como é que é? Cogito ergo sum. Isso, cogito ergo sum. Penso, logo existe. O que diz essa... O que significa essa colocação dele? Sobre a ótica dele, né? Uhum. Então, se alguém for ver hoje uma conversa nossa pela primeira vez, e meu nome é Jorge Antônio Ouro. É, isso aí é bom mesmo. Mas o cara não apresenta o convidado dele ali. E eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso aí. Sou discípulo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, esse conteúdo no qual se inseriu essa frase, o René Descartes escreveu o discurso do método, o discurso de método, tem as duas traduções, né? Em 1637. Então, contemporâneo praticamente, isso. Sêneca já é. Já era para trás aí. Sim. Uns 2000 anos atrás. Ele falava assim, lembrar não é saber. Né? Pra gente chegar. Sim, vamos lá. E é muito importante a gente compreender o que é lembrar não é saber, porque dá a base para a diferença entre pensar e existir, que é onde a gente quer chegar, as várias formas de pensar, as várias formas de existir, uma porção de coisa a gente pode discutir daí. Sim, claro. Nessa conversa hoje. Vamos fazer isso. Então, pensar não é saber, porque assim, lembrar não é saber, porque lembrar de alguma coisa quer dizer que você tem a capacidade de armazenar, criar uma memória sobre alguma coisa que você ouviu, ou participou, ou que leu, ou que viu, não interessa o que seja, através de qual sentido tenha chegado, né? Ou através da imaginação, ou através do sono, né? Ou da memória, isso você vai armazenar isso, então isso é lembrar. Mas saber significa que você pegou aquilo que você teve acesso e aquilo ele se misturou em você e você é o que era e mais aquilo. Então o que você sabe é o que você é, né? E o que você lembra é o que você armazena. É a diferença entre o discurso e a prática. Então, peraí, eu sou o que eu sei? Aham. É assim o negócio? Nunca ouvi falar isso aí. Vamos lá, legal. Sempre tem a primeira vez. Agora, eu sou o que eu sei. Porque aquilo que você sabe, né, ele teve que se diluir na tua alma, ele se entrelaçou com o que nela existe e faz parte de você, né, nas várias graduações do saber. E o lembrar não, lembrar você armazena, como assim, hoje é verão, né? E você tem guardado um casaco de inverno, né? Está guardado, mas você não usa. Sim. Né?
é diferente daquela coisa que faz parte de você, da tua pessoa. Com relação ao pensar e existir, bom, o Descartes, ele era o René Descartes francês, né? Mas ele era conhecido latinamente como Cartésios. Sim, isso. Da onde isso. o sistema cartesiano, exatamente, né? Ele não escreveu só essa questão do discurso, do método, né? Mas ele colocou todas as bases do pensamento daí para frente. Até a época de Descartes, então os chamados escolásticos, que eram os que discutiam a ciência, discutiam a filosofia, eles usavam uma máxima que era Magister Dixit, o mestre diz, que assim, e tomavam como mestre Aristóteles, que daí seria a base da lógica, né? Então, uma vez dito por Aristóteles, não se discute, não se pensa, se aceita. Isso. Quando Descartes daí então ele criou o discurso e método, ele quebra essa sequência, né? Ele estabelece um novo padrão de pensamento baseado na dúvida e na contestação, né? E aí onde os processos não são mais só apresentados, né, como a questão e o resultado, o que acontece, as experimentações durante a busca da solução fazem parte do compartilhamento para permitir que todo mundo discuta. E então essa foi a novidade que ele trouxe, né? Mas Descartes, na minha maneira de ver, ele é muito mal interpretado, porque bom, aí ele escreveu assim, sobre matemática, física, álgebra, porção de coisa, né? Não foi só a questão da filosofia. E se criou o chamado sistema cartesiano, que é aquele sistema que daí, ao invés de ser compreendido e expandido, como todo bom filósofo desejaria, o sistema dele foi engessado. Então hoje daí tem, assim, e até quando alguém limita a sua maneira de pensar, diz assim, não, você é cartesiano. Cartesiano, exatamente. Isso é uma ofensa ao que seria Descartes, né? Renato Cartesius, né? Seria uma ofensa porque a maneira como ele via as coisas era completamente diferente. E assim, era um homem fora do tempo, né? Ele era um bom ser humano, né? Sim. Inclusive escreveu sobre a questão da alma, né? Ele localizou a pineal na alma. Lógico que não está correto, mas para a época e dado exatamente. o estado, o estágio em que ele estava e o que competia ele como trabalho, então foi um grande avanço. E aí tudo isso é distorcido, né? Hoje não é compreendido. E o âmago desse processo talvez esteja no cogito ergo sum, penso, logo existo, né? Pensar vem do verbo latino pendere, que é colocar e pesar. Então pensar é só atividade de manas, que é a mente concreta, né? Então o que a mente faz? Ela recebe os impulsos dos sentidos e aí vai decidir o que fazer. E uma das bases do pensamento de Descartes era que nenhuma verdade pode ser descoberta através dos sentidos. Tudo que os sentidos te entreguem só vai levar a uma falsa verdade, porque ele considerava três tipos de ideia. A ideia que era inata, né? A ideia que você adquire, que chamava de adventícia, né? E aí o terceiro tipo de ideia que era uma derivada, uma soma dessas duas. Mas daí nenhuma verdade poderia vir a partir dos sentidos, né? O que também em determinado aspecto é uma verdade. Mas então, pensar é uma atividade de manas, que é a mente concreta, né? Maneu tessio fares, pesado, medido e contado, como o festim de Baltazar, né? E o existir, existere, é estar visível. Só que a tradução correta, né, da expressão cunhada por Descartes era penso, portanto sou, e penso, logo sou, e não penso, logo existo. Então não foi porque há uma diferença assim, gritante, profunda entre ser e existir. Sem dúvida. Né? Porque sem dúvida. Existe o indivíduo, quando a existência termina, ainda o ser continua sendo. Então o ser pré-existe, existe e pós-existe a própria existência. Então penso, logo sou. E mesmo assim,
para que isso seja tomado como verdade, nós temos que ver quando o indivíduo, né, o agente do pensamento está dizendo penso, logo eu sou, ou penso, logo existo, quem é que está falando? Né? Se vou chamar de espírito, né, o eu superior de cada um, e aí ele, lançado na matéria, ele diz penso, logo existo, aí está correto colocar o termo existir, porque ele está existindo temporariamente na matéria. Então aquilo é verdade temporária. Por quê? Porque ele está com a atividade de pensar. E por que o pensar implica em estar imerso na matéria? Por quê? Porque pensar é uma atividade inerente à mente concreta. Né? À mente abstrata, o que acontece na mente abstrata não se pode chamar de pensamento, tem que chamar de intuição. Intuição não é pensamento. Sim. Já falamos sobre isso, é interessante. Exatamente. Isso. O que existe em Budi também é uma forma de intuição, né? Mas aí uma intuição já ligada ao que seria a consciência universal, que é o amor universal. Não se aplica o conceito de pensamento. Então, quando eu digo penso, eu estou falando de manas, mais denso, mente concreta. E aí, se então o eu superior está falando penso, logo existo, né? É uma verdade porque significa que ele está consciente que está imerso na matéria. E para que daí ele tenha consciência, isso é uma coisa intrigante e interessante, para que o eu superior tenha consciência que ele está imerso na matéria a ponto de a mente pensar sobre esse aspecto, significa que daí a mente concreta dele já se misturou com a mente abstrata e ele é um iniciado. Então o mais próximo possível para que o penso, logo existo, seja verdade, é quando mente concreta e mente abstrata se tornaram uma só. Nós já falamos aqui em ocasiões diferentes, já falamos sobre intuição, fizemos um programa inteiro sobre intuição, uma série de coisas. Mas é interessante, quando uma pessoa tem um trauma, seja lá de qualquer ordem que seja, e afeta o cérebro, nós perdemos essas noções de raciocínio. Daí vem a pergunta intrigante. Esse penso, ele é material e limitado ao cérebro? Nós estamos falando em mente, assim, já falamos sobre mente também, mente abstrata, mente concreta, já falamos de temas específicos. Mas como é que é isso? Vamos aproveitar Não dá para usar a palavra limitada ao cérebro, né? Porque a gente tem um sistema cérebro-espinhal. Sim. Né? E aí no cérebro, por assim, Descartes falava que a sede da alma é a pineal. Sim, né? Falava assim. E tem gente que concorda com ele ainda. Muitas pessoas não procede, né? Sim. Não procede. Dentro do cérebro a gente tem duas âncoras, né? O que a gente considera como espírito, como eu superior, eles estão assentados na pineal e na pituitária, hipófise e epífise, né? E o que a gente considera como alma, eles estão assentados no tálamo e no hipotálamo. Então veja que daí as quatro estruturas que dão sustentação material, ou que são âncoras do espírito e da alma, estão no cérebro. E aí só tem sentido com o sistema cérebro-espinhal. Mas o que são? São energias, não sei o termo apropriado, que ele usa essa função do cérebro, essa localização do cérebro para se manifestar? Não. Então como é que é isso? Então por que quando há um dano num desses condutores, então vamos dizer, bateu a cabeça do lado direito e aquilo lá estava ligado em alguma dessas aqui, então aí para de ter esse contato. Como é que é isso? É que como assim, o sistema cérebro-espinhal, ele é uma interface entre o visível e o invisível, dá pra gente dizer assim. Né? Se você tem um dano nessa interface, né, aí por assim, você tem um equipamento e estragou a tomada. Isso, O equipamento está perfeito, a energia elétrica está perfeita na tomada, só que você não tem conexão. A conexão é o cérebro. Entende? Então, não é que no cérebro está a alma, não é que no cérebro está o espírito. O ponto de entrada na parte mais densa do corpo humano. Então, vamos dizer agora, a alma, o que vai ser?
a gente já conversou várias vezes, todo o plano das emoções, a parte que nos compete, todo o plano mental concreto, que é a parte que nos compete. Isso aí está dentro do meu, que a gente considera como aura, né? Desculpa, aura não. O meu ovo áurico. Ovo áurico, né? Sim. E aí, acima disso, né? Acima disso, daí eu tenho a individualidade. Só que eles se assentam também no cérebro, para através dele. O ser humano é como se fosse assim, em grego, quer ver? Vamos imaginar uma árvore, tá? Na floresta. A única parte da árvore que pega sol são as folhas mais altas. O topo. Exatamente. Né? E aí as folhas mais altas repartem com as folhas do meio, com as folhas de baixo, né? Que largam isso para o tronco, e o tronco vai e larga para a raiz. E a raiz está sentada onde? Na terra. Da terra ela recolhe a seiva. Todo mundo recolhe oxigênio, e um pouco dela recolhe a luz. Alimento físico, alimento aéreo, alimento luminoso para o ser humano, né? O vayu, bilis e fleuma, para fazer o que? Ojos, que é a inteligência que deve fazer com que tudo funcione, né? O fato de uma parte estar em contato com alguma coisa ou não torna ela nem melhor nem pior. O conjunto delas é que fazem a coisa como um todo funcionar. É assim que é o ser humano. Na questão daí do corpo, alma e espírito, a mesma coisa. O corpo só fica vivo porque está entrelaçado com um corpo vital, que por sua vez está entrelaçado com a alma. E a alma, originalmente, ela tem que estar entrelaçada com alguém que vai dar uma orientação. Basicamente é isso. Sim, mas é aí que eu quero chegar. Veja só. Então, o pensamento, por exemplo, o pensamento e a existência, elas necessitam, neste plano que nós estamos aqui, elas necessitam do físico, do condutor, como você falou, para poder se manifestar. Porque se não tem corpo, não tem pensamento. Se não tem mente, se não tem cérebro, não tem pensamento. Ou então tem pensamento, mas ele não pode se manifestar porque tem algum problema. É mais ou menos isso? Não, é que o pensamento não é uma coisa. O pensamento é o conjunto de coisas que acontecem em manas. Conhecimento, falso conhecimento, imaginação, sono com sonho, né? E memória. São as 5 funções da mente. O conjunto desse processo em atividade é que contribui para que aquilo que a gente chama pensamento aconteça. Quando eu digo eu tive um pensamento, é que a gente aplica a palavra pensamento, né, incorretamente a uma coisa que foi gerada no processo de pensação, né? Então, a atividade de pensar é o medir e o pesar. O fruto da atividade do pensar, né, é que então é uma ação, e cada pensamento corresponde a uma criação física, uma criação material, né? O fruto desse pesar, medir e contar é que então eu considero como pensamento, e aí, ou eu vou ouvir uma voz, a minha voz mesmo conversando comigo, né, ou então isso aí vai resultar em uma verbalização, em uma ação, em alguma coisa. A diferença entre você pensar e existir, ou de você pensar e o fato de você pensar significar que você existe, depende daquilo que eu falei. Quem está dizendo isso, não é quem está pensando, porque pensar é o conjunto, né? Agora, no momento evolucional que a gente está, o pensar é confundido com aquele que grita mais alto, né? Então, quando eu vou fazer uma ação, praticar uma ação qualquer, ao invés de ser quem dirige a minha ação, ao invés de ser um derivado do pensamento, quem vai dirigir a minha ação às vezes pode ser um derivado da emoção, pode ser um derivado do instinto, ou do pode desejo, ser nada. né? Exatamente. E aí, então, se a gente trocar assim, quem age ajo, logo existo, em vez de penso, logo existo, né? Se o ajo partiu do instinto, isso não é pensar e continua existindo. Se o ajo partiu da emoção, né, e gerou uma ação, isso não é pensar,
continua existindo. Se o ágil partiu da própria mente concreta, baseado só em um protocolo mecânico, né, um conhecimento racional, sem nenhuma vertente abstrata, né, você também vai gerar uma ação, mas não significa necessariamente que você exista, porque para existir, cogito ergo sum, quer dizer, eu penso, logo eu sou, e para que eu seja, quem tem que estar falando é o superior. Esse que é o aspecto dessa colocação de Descartes, que tem que ser entendida no seu âmago para que ela seja verdade. Porque dependendo de onde vem a voz que está dizendo penso, logo existo, ou penso, logo sou, pode ser uma inverdade, né? Porque a diferença é entre ser e existir. Você tinha falado antes do programa começar, que a gente conversou, você falou que podia ser feito, na verdade era o contrário, né? Eu existo, por isso que eu logo penso. São correntes de discussão, né? Então, uns dizem penso, logo existo, e outros dizem existo, logo penso. Se você tomar como base a mecânica de Manas, que é a mente concreta, então para que ela funcione você tem que existir. Novamente daí se aplica, mas daí quem está existindo para poder pensar, né? É o instinto, é a emoção ou é a razão, né? Então as duas vertentes elas existem. O que transforma em verdade ou não é a abordagem que você vai dar, a profundidade com que você vai entender aquilo que estava talvez na mente de Descartes. Mas para chegar nessas respostas ou no caminho das respostas, você acabou de falar aí há pouco da voz interior, né? Uhum. E essa voz interior, todo mundo sabe, quem está nos assistindo, que ela é verdadeira. E não é loucura, não. Você ouve uma voz, que eu chamo de voz sem som, que eu já ouvi inúmeras vezes e ouço. Quem é essa voz aí? Já falamos de consciência, já falamos de um monte de coisa. Então, é para entender o que é isso que fala para você. Você é um doido que você não é, porque você sabe que você não é. Mas quem é que está nesse comando aí? Em que lugar? Aonde? São várias vozes que aí você vai ouvir, né? E vale a mesma coisa. Então, né? Aí, tendo consciência disso, fica mais fácil entender aquelas... Não, sabe? Assim, você está em determinado local, né? E aí você viu uma carteira caída no chão, e em você a ética e o caráter não estão bem delineados ainda, né? Em você, na pessoa, né? Daí a pessoa pega e ela diz assim, puxa, achado não é roubado, vou ficar. Né? Então isso, uma voz, veio um pensamento, veio uma voz, e daí cria uma argumentação para que o ato se consolide. Daí vem outra e fala assim, mas isso é de alguém, não é certo ficar. Né? Aí qual foi a voz que disse isso é de alguém, não é certo ficar? Não foi a mesma que disse fique. Claro que não. Não é? Claro que não. Então, em cada um de nós, várias vozes gritam o tempo inteiro. Cada instinto, cada desejo, cada razão. Tá, que vozes são essas? Vamos lá, vamos aproveitar. O que você engendre da vida também tem voz. Né? Por assim, se você usa uma capacidade, a mente ela tem 5 funções básicas, né? Uma das funções básicas é a imaginação. Se você sai na rua, né, e você usa essa imaginação para erotização, então você sai vendo só fêmeas, né, ou então a mulher sai vendo só machos, né, então erotiza todo o pensamento, toda a visualização, ou através da mídia ou da diversão. Então isso que você está criando, né, no dia a dia, e que talvez assim, o grande impedimento para o avanço em termos de evolução, uma vez criado, ele vai ter voz, vai ter poder e vai te dirigir para, assim, eu vou ficar com a carteira. Aí a outra fala, não, vamos devolver para alguém. Aí vem uma terceira e fala assim, não, então antes de devolver, vamos abrir para ver que documento que tem. Mas na verdade ela quer abrir para ver quanto de dinheiro tinha. Aí abre, tem muito dinheiro. Daí a primeira fala assim, nossa, a gente tem que... a primeira fala assim, nossa, vou ficar porque eu achei o dinheiro. A segunda vai falar assim, não, como tem bastante, pode fazer falta para a pessoa que perdeu, não é? E aí a terceira voz olha o dinheiro e fala assim, puxa, mas com essa voz, com esse dinheiro, né, eu posso ir e me alimentar. O que é me alimentar? Eu vou pegar aquele dinheiro e vou
vou atrás do que eu alimentar desejo. os meus... Não, ele, enquanto desejo, vai ter aquela densidade, né, criada em termos de erotização, ele vai pegar o recurso e vai atrás de satisfazer a si mesmo, né? Todas elas vão gritar. Chega um ponto em que daí alguém tem que colocar ordem na casa, né? Aí então, quem coloca ordem na casa? Sempre é o superior. Qual é que é o superior? A parte mais alta da mente concreta. Se por felicidade do ser humano ela já está permeada de mente abstrata e por sua vez permeada de intuição ou de ideias, né? Daí fala assim, aí vem e aplica a sentença, usa a autoridade. Não, é justo que seja devolvido. Aí quando fala é justo, né? Aí todas as outras vozes silenciam, né? E aí a justiça vai ser feita. É questão de princípios, né? O princípio, mas o princípio é algo que se adquire, é algo que nossos antepassados nos passam, como é? Ou é uma coisa que a gente já tem um arquétipo que já vem As duas coisas, Grego. Então, você nasce com um potencial, com princípios, né? São as escandas, as tendências positivas, sim, tá. né? E para que você seja testado, para que você se desenvolva, para que a vida ela seja usada cada segundo adequadamente, você é colocado em um local onde esses princípios vão ser colocados à prova, né? E aí isso é o que se chama karma. Karma é buscar o equilíbrio, né? E aí então você tem uma tendência para alguma coisa, e o meio, ele tende a construir tendências também. Como é que o meio constrói tendências? Nós conversamos outro dia. Tudo que eu olho vai ser transformado em imagem. Sim. Essa imagem, ela pode se desvanecer, pode não se transformar em ato, pode não se transformar em memória, pode não se transformar em conhecimento e sabedoria, né? Mas o resíduo dessa memória do que foi visto, não interessa o que é. Um quadro, um filme, uma música, uma imagem, um acidente, uma flor nascendo, um beija-flor, não interessa o que seja, né? Tudo que é visto vai gerar resíduo. O conjunto de resíduos tende a colocar em efeito os similis congregando e atrair aquilo semelhante no astral, atrair aquilo semelhante no mental, e aquilo passa a ser uma tendência. Quando essa tendência fica muito forte, ela passa a dirigir tua ação. Então a pessoa que tem prazer em assistir filmes de violência, luta na TV, mortes, coisas incrível. assim, a tendência dela a ser violenta é muito grande, porque ela precisa ter na prática o mesmo prazer que ela tem vendo, né? O medo. A pessoa que sente prazer em ver filme de terror, suspense, essas coisas assim, isso é prazer, porque o medo é um prazer, né? Daí ela tende a precisar ter medo. Aí está em casa, apagou a luz, morre de medo, né? Vai dormir, mas não olha embaixo da cama porque tem medo. Não dorme com a porta do guarda-roupa aberta porque tem medo. Não tem medo de fantasma, né? Por quê? Porque o medo nela precisa ser alimentado. Então, quando vai tomar uma atividade, uma ação, né? Sempre aquela voz que grita mais alto é que vai dizer o que vai ser feito, né? Se você vou levantar para ir tomar água à noite, né? Aí se você tem medo, você já sai procurando o interruptor ou a luz do celular, porque você... Ou capaz de nem sair, passar sede, mas não que daí você levantar. tem medo não do que está ali, mas você fica com medo do que a tua mente constrói para se alimentar usando o artifício da falta da luz, né, da escuridão. E aí, não, mesmo eu tendo medo, o que eu vou fazer? Eu vou vencer o medo e eu vou caminhar tateando no escuro até lá na cozinha, e quando chegar na cozinha ainda vou ficar no escuro o tempo que eu quiser, vou acender a luz quando eu quiser, né, e vou apagar na volta, porque depois de acesa a luz, quando eu apago, fica mais escuro ainda, porque eu que mando. Então esse conjunto de fatores que dá determinando das ações. Então a voz, né, que tem autoridade vai se sobrepor à voz que tem poder e vai se sobrepor à voz que tem força. Quem tem mais força? Os instintos. Quem tem mais poder? As emoções. Quem tem mais autoridade? A abstração, a intuição. Você falou... E aí é isso que vai definir, esse jogo é que vai definir se você sabe o que é pensar. Porque às vezes você pode pensar que está pensando e está agindo por instinto. Sim. Pode pensar que está pensando e agindo na emoção. Né? Pode pensar que está pensando, né, e está agindo baseado naquela cristalização de conhecimento que você tem, fechado a qualquer conhecimento. Isso não é pensar.
né? Isso não é pensar. Olha só quanta coisa para a gente pensar, hein? Exatamente. O próprio questionamento sobre pensar em si é pensar, porque quando você começa a questionar a própria mente, esse é o âmago do pensamento. E você tem que daí todas as práticas orientais, né, elas se encaminham para quê? Para serenar a mente. O que é serenar a mente? É parar essa gritaria. Por quê? Porque a autoridade, né, ela sussurra, né? O poder, ele fala alto e gesticula, né? E a força, ela grita e empurra, né? Porque a força é ignorante, né? O poder quer ganhar no grito, né? E a autoridade, ela comanda só através do olhar. Então, por assim, tem Dharana, né? Dharana, que era o nome com que foi fundado a Sociedade Brasileira de Biose, em 10 de agosto de 1924, né, em Niterói. Dharana é o sumo controle do pensamento e é uma das etapas para se atingir o Samadhi, né? Dharana, Dhyana, Samadhi, né? Então, o silenciar a mente, né, é um processo necessário. Agora, depende do que você precisa silenciar. Se a voz que você ouve é a voz que está discutindo contigo, que daí coloca em dúvida aquilo que você acabou de ler. Então, se a voz que você ouve, ela está sentada ao teu lado, estudando e compreendendo e aprendendo junto contigo, ela é muito bem-vinda, né? Se a voz que você ouve, ela só quer te mandar o tempo inteiro, né? Te manda, te culpa, te pune, te critica, né? Essa voz eu tenho que silenciar, né? E aí, se a voz que manda em mim é aquela que me faz agir por impulso, irracionalmente, baseado nos desejos, essa tem que ser silenciada, a outra não. Então depende quem fala, né? De onde vem a voz que eu estou ouvindo, ou como dizia, como era a questão do Descartes, o Magister Dixit, o mestre disse. Mas daí quem que é meu mestre? Isso. Meus instintos, minha emoção, minha razão, minha intuição. Então depende quem eu elejo como meu mestre, que na verdade sou eu mesmo, né, é que vai daí definir se realmente eu penso, se realmente existo ou se não. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Certa ocasião, você falou que quando a gente dorme, né, depende, quando a gente pega no sono, vai sonhar, ou é desdobramento, ou você vai para planos do astral, né? Uma série, você já deu algumas explicações aqui ao longo desses anos e num dos programas anteriores. E eu tive uma experiência, que eu já declinei aqui, inesquecível, vamos dizer, que não sei se era desdobramento, não interessa o que seja. Eu me vi, que a lembrança é nítida até hoje, eu me vi, mas não me vi coisa nenhuma. Eu não vi. A gente tenta dar palavras ao que é indecifrável, né? O que não pode ser dado. Eu estava no todo. É quem tenta traduzir a mente concreta. Exatamente. Eu estava no todo. Eu não posso nem dizer que eu era olhos, porque nem olho eu me via. Só sei que eu era aquilo lá que eu estava vendo, né? E era um silêncio maravilhoso. Não tinha vento, não tinha nada. E eu simplesmente era. E eu contemplava aquilo lá. Mas não era eu. Eu tinha uma consciência que estava contemplando aquilo. Quer dizer, é um negócio estranho, porque é totalmente desconhecido, como você falou. Quando você depara com desconhecido, você tenta alguma coisa para comparar aquilo lá. Então, no meio dessa tribulação diária que a gente vive, e que eu também vivo, claro, imagina, como é que eu pude ter uma experiência dessas? É como se alguma coisa me mostrasse, ou eu mesmo mostrasse para mim. Por que eu tive essa fração? Sei lá se foi uma eternidade ou não foi, porque não tinha nada, como eu te disse, né? Era temporal, era tudo. Eu era. A palavra mais certa era isso. Eu era aquilo, eu era todo, eu era tudo aquilo lá. Como é que se define um fato desse, que é bom para a gente saber que se eu vi é porque existe, se o fato aconteceu é porque existe? Lógico. Não, né? Lógico. Então esse lógico que eu quero descobrir. Não tem assim, ou em vigília, ou em sono, né? Ou quando você está agindo, ou quando você está pensando, ou quando você está se emocionando, ou quando você está dormindo, ou sonhando,
a manipulação da matéria e a criação, ela é constante. Não tem como você ver uma coisa que não exista. Não existe a menor possibilidade, né? E a gente sempre fala aqui na diferença entre invisível e inexistente. Sim. Né? Se eu sair da sala agora, né, e eu falando contigo ou não através da parede, né, você vai saber que eu existo, porque o fato de você não estar me vendo não significa que eu existo. Perfeito, eu não existo. Não existe, exatamente. Né? E se eu estou não visível e eu estou conversando contigo, você está conversando com o invisível, mas não com o inexistente. Isso. O invisível é só aquilo que eu não vejo. Né? E o sono com sonho, né, ele é uma das funções da mente, tanto quanto a aquisição de conhecimento, tanto quanto o falso conhecimento, tanto quanto a memória. E como é que essa história tá? E essa história de que vamos aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo, e esse negócio que você está dormindo, nesse estado que você está pensando, está agindo, alguma coisa está... Você continua trabalhando mesmo? Isso é tudo conversa, é balela, o que tem de real? Você imagina assim, Gregório, quando você fala em sonho, né, a gente pode falar... a palavra que a gente usa, né, que a gente não entende, você, né? Sim, de maneira geral, né? Sim, assim, quando as pessoas falam em sonho, as pessoas, né, exato. Ela pode estar se referindo a atividades ou no astral ou no mental. Sim. Né? Porque a alma no momento atual, ela é feita por uma mistura dessas duas coisas, né? A parte mais baixa e mais alta de cada um. Quando eu estou em um estado de não vigília, né, então significa que daí os 5 sentidos, eles não estão sendo influenciados taticamente, quer dizer, não estão recebendo impulso nenhum externo, né, e eu não recebo nenhuma informação do mundo da matéria mais densa onde meu corpo está existindo. Ok, isso. Mas tirando daí o corpo físico que está dormindo, né, e os sentidos desativados, todo o resto está funcionando permanentemente. Tá, mas esse resto tem o quê? Não, aí o resto é o vital. Ele é um símile? O resto é o vital, é a alma e é o espírito, então não tem dissociação. Tá. Né? Aí a atividade ela está ocorrendo da mesma maneira, daí assim, o que eu vou continuar fazendo em meu estado de sonho? Vou continuar fazendo aquilo que eu sei. Aonde eu vou no meu estado de sonho? Eu vou naquilo que eu construo. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala astral, não é assim aquela bolinha em volta do ser humano, não. O astral é um plano cósmico. Tá. Se é um plano cósmico, existe desde o Sol até consciências, né? Você imagina etapas anteriores da evolução, o corpo mais denso, né, dos seres era o que a gente considera como astral agora. Ou antes, o corpo mais denso dos seres é o que a gente considera como massa mental agora. Essas consciências, essas existências, essas rotinas, esses mundos continuam existindo e em atividade. O que acontece é que daí são ambientes estanques, separados, baseados no estado de consciência de cada um. Né? Então daí no astral tem o mundo que cada um cria, tem o mundo que cada um cria por similitude, e tem aqueles mundos que existem, mas que são inacessíveis a nós por conta, não por estarmos vivos, mas são inacessíveis pelo estado de consciência atual de cada um. Então quando você vai entrar em um estado de sonho, quer dizer, sonhar você sonha todas as noites, porque você tem atividade. Sim. Né? Se diz que quando você não sonha, naquelas raras vezes que você não sonha, é porque a alma está dormindo nos nadis aí. Então, em vez da alma se projetar, ela foi ter um descanso pleno e dorme nos nadis, dorme no sistema nervoso, no sistema circulatório. Que é isso? Alma vagabunda. E quando vai para o sonho, então daí acontece o não vigília, né? Aí a alma ela dá uma recuada, né? E aí cria uma espécie de, não é um vácuo, mas uma diferenciação de densidade, e essa diferenciação de densidade sobre o corpo físico vai ser preenchida com o local onde você está. Então por isso a atenção de onde dormir, como dormir, a direção de dormir, porque a matéria do entorno ela vai ocupar a parte do teu corpo, né?
e de uma maneira que você não consegue se proteger contra ela. E aí você vai seguir em atividade no teu mundo. Qual mundo? O mundo onde você está. Mas eu penso nesse mundo? Exatamente o que eu ia dizer agora. No dormir e depois da morte, o penso logo existo, ele continua em prática. E é uma coisa muito interessante porque, então, quanto menos consciência você tem do que são esses mundos, ou quanto menos conhecimento você tem do que é a morte, do processo, do que vem seguido, como é que acontece cada planta, essa coisa toda, né? Daí o penso logo existo, ele funciona como um impedimento, um empecilho, né? Porque pelo fato de daí você então estar remoendo conhecimento e remoendo emoções e tentando replicar a rotina, né? Aí você não se dá conta que na verdade o teu conceito de existir já não é mais físico. Você ainda pensa, mas você já não existe mais em corpo físico. Quando você se dá conta que daí as coisas que você vê já não estão bem delineadas, que as sensações já não tem mais de onde alimentar, né? E que a realidade é distinta, que você não precisa abrir a porta para passar, não precisa construir uma casa, um tijolo cada vez. Para aqueles que ainda vão tentar replicar sua rotina, né? Quando você daí chega nessa percepção, aí então é colocado em xeque o penso logo existo, porque vê que nesse caso o pensar é um resíduo, né, do que antes vinha dos sentidos que agora não alimentam mais. Então, inclusive a compreensão do penso logo existo, quer dizer, penso logo existo ou penso logo sou, né, é uma grande chave para você compreender o que acontece na sequência de vida de cada um, caso algum de nós venha a perder o corpo físico naquele processo que se chama morte. Deve ser complicado, vamos dizer, você perceber, vamos lá, você claro perceber do lado de lá que você existe de alguma forma, porque a única forma que a gente entende hoje, a grande maioria, a quase totalidade, é isso aqui que nós estamos vendo aqui. Mas aí, Grego... Né? Agora, eu chego do lado de lá, que não é lá de lá, vocês já falaram aqui, um monte de coisa, isso não interessa, do outro lado. Chego lá e vejo que a coisa continua assim e não tem mais instrumento. Mas é que está a questão do conhecimento, né? Que a vida depois ela vai existir de qualquer maneira, né? O pensar, ele vai continuar existindo de qualquer maneira, por quê? Porque o pensar é uma atividade da mente. O que acontece é que a mente ela não tem mais impulso externo, ela tem que se haver com o que já foi pensado e vai ter que trabalhar com isso. Na medida em que você tenha consciência do que acontece nesse mundo novo que você está, você se assenhora desse mundo, né? E a tua rotina ela passa a ser assim, extremamente pacífica. A diferença entre você viver no que você conceitou como céu ou conceitou como inferno após perder o corpo físico é só o tamanho da tua ignorância hoje, ou da minha, ou da nossa. Assim, o quanto eu ignoro, o quanto eu desconheço, esse que é a zona limítrofe entre o meu céu e o meu inferno na sequência da vida, mais nada. E aí o questionar e o compreender esse penso logo sou, penso logo existo, ele tem que existir agora e vai existir depois com certeza. Tudo bem. Chega um ponto em que daí, assim, quanto mais perto você ficou, né, do mundo físico nesse processo de transição, mais influência tem o penso logo existo, porque no caso, para esse que ficou muito perto, o existir significa satisfazer desejo. E o pensar significa exteriorizar desejo, né? Aí então sim, a coisa fica mais complicada, por quê? Porque o desejo não pode ser atendido, ele não pode ser alimentado, né? E aí vai causar uma situação de revolta, né? E aí assim, é um conglomerado de seres gritando aquelas vozes todas de quando você estava vivo, só que agora sem conseguir alimentar ninguém e sem a voz de comando para que a coisa... Muito bem, aqui a gente fala que a gente vive no... Fala-se, né? Que a gente vive no mundo de Maia, o mundo da ilusão. Só que esse mundo da ilusão que nós vivemos, eu toco, pego você é frio, você é quente, isso aqui e tal, existe um lugar para eu mexer aqui. Mesmo sendo Maia tudo é Maia, mas eu mexo, toco, respiro. Mas você sabe que é Maia porque assim, se você pegar a matéria da madeira, a quase totalidade da matéria é espaço vazio, porque você pega um átomo, né? No átomo quanto é espaço vazio e quanto é matéria, e ainda a matéria
o nêutron, o próton, Sim. o elétron. E aí o elétron em si, o que ele é? Eletricidade. O próton em si, o que ele é? Espaço. Né? O nêutron em si, o que é? Espaço. Então, o conceito de matéria é só a perceptibilidade que você tem, tá, né, desse limite. Então, o contato do tato, responsável pelo tato, né, com esse conglomerado temporário de matéria que eu designo como madeira, é que vai me transmitir a impressão. Daí isso vem para Manas, né, e eu de olho fechado eu digo assim: olha, não é metal porque não é muito gelado, não é plástico, deve ser madeira. Eu estou vendo sem ver. Tá. É isso que é Manas. Tudo bem, chego... E veja que daí eu estou pensando e eu digo assim: eu existo, mas daí assim, eu existo porque eu estou no mundo da matéria, né? Mas aí eu existo ou eu sou? Aí passei para o lado É de lá. uma questão filosófica profunda e interessantíssima de se pensar Então, a aí respeito. passa-se do lado de lá, vamos chamar assim, vai, que todo mundo fala isso. É aqui, né? Passa do lado de lá, aí existe Maia do lado de lá? Também vai depender da ignorância de cada um. É mesmo? Porque assim, então hoje eu me encontro com você, né? E quando eu estou aqui contigo, então daí o meu astral está aqui no mesmo ambiente que o teu, então há uma mistura, há uma troca de impressões, né? Donde o nole me tange, ele não me toque, né? Não me toque não é físico, né? É astral, é vital, mental. E aí quando você perde o corpo físico e daí você está no astral, né? Aí você continua vendo o astral dos amigos, dos parentes, de todo mundo que estão vivos ou não. Só que daí a maneira como vê é diferente e a interação é diferente, porque daí você não tem como falar da maneira como você fala aqui agora. Então há um contato e essa parte a gente nunca conversou, né? Então ainda há o contato, ainda há a troca, né? Só que daí é de uma forma que é tipo assim, você fala alguma coisa, eu fico vermelho, né? Ele fala assim: o Jorge ficou vermelho porque ele tem coisa que ele não quer falar, né? Então essa que é a forma de comunicação quando você perde a verbalização, porque como você perdeu os órgãos dos sentidos, né? Tanto os Jnanendriyanis, né? Que são os meios de conhecimento, quanto os Karmendriyanis, os Karmendriyas, que são os meios de ação, né? Então eu não tenho como interagir, né? No sentido de ida e de volta com o meio, mas o processo em si continua. Então eu ainda continuo falando, eu ainda continuo ouvindo, eu ainda continuo sentindo, só que daí, dependendo da minha ignorância, eu vou tentar ouvir, falar e sentir, cheirar da mesma forma como eu fazia quando tinha corpo físico. Se eu tenho muitos desejos, eles precisam se alimentar disso, e eu vou tender a me aproximar do físico. E esse é o conceito de inferno. Se eu tenho um conhecimento a respeito, então eu tendo a seguir o meu caminho e me afastar, né, da Terra em direção ao Sol e não da Terra em direção à Lua. Mas existem enganos do lado de lá? Isso que eu estou falando. Depende, porque o mundo que você constrói aqui é o mundo que você tem lá. Se você construir um mundo de enganos aqui, você vai continuar vivendo lá. Se todos os seus conceitos aqui são errados, são Maia ou são Avidya, todo mundo que você vai ter que continuar vivendo é Avidya. E o lado de lá, na verdade, não existe, porque é o mundo, quando você vai dormir, você sonha no mundo que você vai viver durante... Isso é uma boa maneira de expressar. Você sonha hoje exatamente no mundo onde você vai viver depois de morto. Tá. Exatamente isso. Então o que tem no meu sonho? O que tem na minha morte? O que vai ter na minha morte? É o que eu coloco no meu sonho. Então se a minha morte ela vai ser num mundo que eu construo e experiencio em sonho, e eu enquanto vivo posso transformar tanto o sonho quanto a realidade quanto a morte, então por que não transformar? Isso é evolução, isso é a razão da vida, é transformar a matéria densa em vida e preparar e transformar a matéria não tão densa para o que vier depois. O que vier depois, o que é? É você daí dar conta do vital, dar conta do astral com o mental, que forma o que é a alma, quando tudo de bom, né, da alma for compreendido e sublimado, né, isso então vai se incorporar à minha individualidade, da persona toda sobra alguns átomos, né, e o que fica de resíduo, né, também fica ligado, né, a uma necessidade seguinte de evolução, que é a vida, para daí pegar aquelas tendências negativas que sobraram e nascer com uma ambiência kármica apropriada para que isso se resolva. Só isso. É interessante esse tema aqui. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui, tá? Nossa, o tempo voa. Tá bom.
Essa questão do penso logo existo, e eu tendo essa consciência do outro lado, vamos dizer, depois da passagem por esse corpo físico, assim, vamos dizer? Deixa eu só fazer um parênteses. Assim, é que daí a gente sempre, quando fala do outro lado, a gente sempre está pensando só em alma, né, para a morte. Mas vamos pensar assim, que o outro lado, na verdade, é esse lado, porque eu estou inserido, né? E daí engloba não só o astral, mas o mental, né, a mente abstrato, o búdico, o átmico, né? O outro lado é o cosmos inteiro, né? Sim. E o lado, isso a gente pode dizer assim, o lado agora do corpo físico é o universo onde eu vivo, né? E estou inserido nele, com as limitações da matéria, limitações do meu próprio universo, do meu próprio sistema planetário, do meu próprio planeta, né? Do meu próprio corpo físico. E quando eu me desfaço do corpo físico, daí o meu contato com não só mais o meu universo, mas o cosmos, o conjunto de todos, ele tende a se alargar, tende a se expandir. Beleza, exatamente. Continua encaixando o que eu quero dizer. Aí eu chego nesse outro espaço, vamos dizer, nessa outra, e percebo que eu continuo pensando e continuo existindo. E continua tendo dúvida? Sem dúvida, claro que sim, claro que sim, porque vai, não, quando eu estava lá, não sei o quê, quando tinha lá, falavam de tal de livre-arbítrio, escambau e não sei o quê, que negócio só que daí já não tem mais. Não, lá não tem, mas tudo bem, mas falavam. Falavam, por que eu estou aqui, quer dizer, morri, porque eu fui com essa consciência para lá, morri, vamos chamar assim, né? Morri, chego lá, vejo que eu só perdi meu corpo físico, não morri, e aí, mas eu fiz um programa solo recentemente aqui, que eu falei uma dessas questões aqui. Nenhum de nós pediu para nascer. Não pedimos, sei lá. Ninguém pediu para nascer. Nasceu lá. Isso é impulso do ego. Né? Pode ser. Mas aí você vê que você está num esquema, você está num jogo, você está num, sabe-se lá como é que a gente define essa vida. E você chega no outro lado, do lado sem o corpo físico, você vê que você continua na mesma coisa. E você, mesmo tendo... Você acabou de dizer e repetiu inúmeras vezes aqui no Vida Inteligente, que você passa daqui para essa cadeira exatamente igual como você está, só que despojado desse corpo. De noite, Grego, você só tira a roupa. Então, se você tira a sua roupa, chega lá e onde que eu pude ter uma opção de escolha? Mas eu não queria isso aqui. Eu morri, eu tenho o direito de morrer. Por que eu tenho que continuar? Grego, você tem uma fazenda, tem uma lavoura. Aí vai dar umas dúvidas que é... Não, você tem uma lavoura. E daí hoje você foi lá, né, e plantou tomate o dia inteiro. E daí amanhã você vai lá e quer colher algodão? Claro que não. Não, é impossível. Não. Então, quando você vai ter a sequência de vida, depois de perder o corpo físico, em hipótese nenhuma você pode chegar assim, puxa, mas quem que me colocou nesse negócio? Você, no teu dia a dia, você mesmo construiu esse negócio. Isso sabe, está parecendo a história do pecado, que não existe pecado, não existe coisa nenhuma. Não, mas não existe pecado. Agora, quer dizer... Mas é que a morte, olha só, a morte, ela não vai punir ninguém, não vai... o que é o contrário de punir? Perdoar ninguém, isso. Não vai tornar o bom ruim, não vai tornar o ruim bom, não vai tornar o ignorante sábio, nem o sábio ignorante. Não, a morte não faz nada. Né? A morte é só a perda temporária do corpo físico. Sim. Né? É uma coisa, eu vou dormir hoje, daí amanhã eu acordei melhor ou pior do que ontem? Eu acordei como ontem, né, adicionado às minhas experiências de uma noite de sono ou sonho. A morte é isso. Então, eu vou acordar novamente fisicamente um dia com as experiências de uma noite de morte. Mais nada. Então, tudo que vai acontecer na sequência para cada um, né, depende exatamente do que pensou, do que sentiu, do que fez, do que falou, do que desejou, do que trabalhou no seu dia a dia, segundo a segundo, menos aqueles minutos, aqueles segundos, né, onde só você sabe o que você pensou. Tudo isso é a construção do teu mundo. Isso é pensar. Por isso que eu falei antes que pensar, sentir, agir, falar, qualquer coisa que você faça, você transforma a matéria. Né? Qual é a matéria que você está transformando? É o mundo que você está construindo, que é aquele mundo que te compete. Você está construindo a você mesmo, construindo sua alma a cada segundo de vida. E onde é que você vai viver depois? Nela, com ela, em ela, para resolver ela. Nós falamos num dos programas anteriores, você lembra, né? Nós falamos de justiça, né? De justiça, vocês devem lembrar aí que, né?
Mas eu acho que é um negócio injusto mesmo. Porque eu acho que. Antes de você. Mas então tem uma pergunta para você. Você é injusto com você mesmo? Às vezes eu acho que eu sou, às vezes eu sou. Então o mundo que você está construindo às vezes é injusto para contigo. Sem dúvida. Por quê? Porque o como eu ajo, né, é como é o mundo onde eu vivo. Entende? Aí não é que então o cosmos é injusto, a vida é injusta, o pós-vida é injusto, não. Ele é exatamente o que a gente está construindo agora, porque não existe outro lugar. Sim, a única questão, assim, só para a gente não ir além disso aqui, só para ficar claro. Não voltar no assunto, né? Isso. É o seguinte, acho que a pessoa, quando está no limiar de se desfazer desse corpo aqui, ele deveria ter o direito de... Ô, meu amigo, eu não quero continuar essa brincadeira aí. Não quero. Ué, é um direito que eu tenho, pô. Você foi na loja, comprou um carro, né? E comprou financiado, e daí usou até o carro não aguentar mais, né? Aí, mas eu paguei por ele, pô. Não, você está pagando ainda. Aí no último dia você chega lá e devolve e fala assim, olha, eu não gostei da brincadeira, então eu não quero mais. Não é assim? Aí fala assim, não, mas o senhor comprou, né? Agora o senhor tem que pagar imposto, emplacar, não sei o que, você é responsável. Emprestou para alguém. Esse negócio é complexo mesmo. Não é assim, não é bem assim, não tem. E esse entrelaçamento, né, na questão da decisão de o que é pensar, né, como é que o pensar acontece, o que é ser, o que é existir, como é que daí então pineal e pituitária vão interagir, como é que tálamo e hipotálamo vão interagir, como é que a gente vai controlar o sistema vago, né, para daí se assenhorar de todas as inteligências que existem, as coisas assim. Isso é que daí constrói o mundo, né, visível e o mundo invisível, e permite que a gente compreenda essa diferença entre ser e existir, para daí a gente definir quem na verdade pensa em mim, né? Porque veja que assim, eu digo assim, eu tenho visão, eu ouço, eu isso, mas eu não digo assim, eu visão, eu audição, eu gustação, eu tato, eu paladar, eu memória. Eu digo, a minha memória, a minha visão, a minha gustação, então pertence a alguém. A quem pertence essas coisas todas? A persona. E a persona está ligada a quem? À individualidade. O entrelaçamento dessa coisa toda, ele está sob nossa autoridade. Nós temos autonomia total. Então você pega as partes infernais, né? Parte mais densa, então, pé, joelho, coxa, né? É o mineral, vegetal, animal. Então, isso começa aqui no chakra básico. Ele está ligado ao quê? Está ligado à próstata ou os ovários nas senhoras, né? Aí você pega o esplênico, está ligado ao pâncreas, né? Aí você vai para o umbilical, está ligado aos suprarrenais. Aí você vai pro coração, né, mente concreta, ligado ao timo, né, aí você vai para a mente abstrata, tireoide para tireoide, né, aí você vai para a alma, né, pineal pituitária, timo, então, e aí você tem então todos os poderes, toda a capacidade de manusear toda a matéria em todos os 7 planos do universo, encapsulada em um sistema elétrico, que é o corpo físico, submetido à tua autoridade. E daí você faz alguma coisa e diz que a responsabilidade não é tua e por isso o mundo depois ele não é justo, não, porque cada átomo desse processo inteiro em você só se move por tua autoridade, ou por teu poder, ou por tua força. A diferença é quem manda, quem grita, quem fala mais alto, ou quem é que fala. Penso, logo existo, ou ajo, logo existo. Chega um ponto em que daí você se assenhorou de tal forma e compreendeu de tal maneira o penso, logo sou, penso, portanto sou, que daí você pode proferir a sentença final do iniciado, que é vejo, logo é verdade. Tá, eu vou encerrar então fazendo uma pergunta para você e para você que está nos assistindo aqui. É para responder ou só para... Eles não podem responder, vão responder em casa aí, para cada um para si.
Se você pudesse escolher hoje, se você pudesse escolher, você não tem alternativa, não pode dizer que eu posso escolher porque você não tem alternativa. Sim, escolheria exatamente a mesma coisa. Quer dizer, aquela simulação que eu fiz chegou um pouco antes de você largar esse corpo. Alguém te faz essa pergunta, você quer continuar ou não? Qual seria a sua resposta? Sem dúvida, eu quero continuar. Sem dúvida. Motivado pelo quê? Sem dúvida. Motivado pelo quê? Não, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que vir para ajudar a transformar a matéria, tem que vir para ajudar a transformar a humanidade, tem que vir para trabalhar pelos outros, né? É a definição básica do que é eubiose. O patrão nunca vai deixar você parar de trabalhar? Você não pode parar de trabalhar. O que muda é a escala, então, assim, hoje eu vim para ajudar inicialmente a mim mesmo, porque eu era ignorante e continuo sendo ignorante, né? Então eu estou ajudando uma pessoa da humanidade. Se eu fizer por mim, fazer por ti que eu te ajudarei, não fizer por mim, né? Aí eu vou conseguir ter consciência, daí um dia eu posso ajudar aquelas pessoas da família no qual o karma me colocou, né? E vou fazer bem o meu papel 1, 2, 3, 4, 100, 200 vezes, né? E aí, se adquirir consciência, daí ao invés da família, um dia, quem sabe, eu posso ajudar mais do que uma pessoa, eu posso contribuir para a minha nação. Chega um ponto em que daí você daí viveu tanto e fez tanto, né? Que daí o teu empregador fala assim, gostei, vou te promover, agora você vai ajudar um planeta inteiro. Esse é o Jorge Antônio. Eu amo esse meu brother aqui. Não, mas é verdade. Então eu gostaria de continuar assim, sem dúvida. Isso aí, legal, tá sem bom. Pedir aumento, sem cobrar nada. Não preciso nem manter a roupa do Jorge, bom, né? É só me deixar trabalhar, para mim já está suficiente. É isso, tá legal, mas por enquanto está muito bom. Tá bom, tá ótimo. É isso aí, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado a você. A gente se diverte mesmo, é gostoso. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz e pensem para poderem ser, não só existir.